Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a resolução da prova da primeira fase da FUVEST 2017, prova que acabou de ocorrer. A gente vai estar resolvendo aqui a prova V, então o número das questões é da prova V, mas as questões em si são todas iguais, né? Pessoal, eu queria fazer um comentário geral sobre a prova antes, né? Como sempre, aí a prova da FUVEST é bastante conteudista, uma prova muito boa, as questões muito bem elaboradas. Eles têm uma ideia assim para elaborar a questão que é muito boa, dá a impressão de que algumas questões são mais difíceis pelos enunciados. Então aí, se você analisar o enunciado com bastante calma, você vê que a questão, o conceito cobrado não é tão difícil assim, mas eles tentam fazer o máximo aí para poder selecionar realmente os melhores candidatos para a segunda fase. E então na segunda fase entrou as questões dissertativas aí, que aí eleva o nível mais um pouco ainda para que entre na Universidade de São Paulo e universidades afins os melhores alunos, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa prova consegue fazer isso, consegue selecionar aí os melhores candidatos. Surpreendeu um pouco esse ano, né? Porque na primeira fase o pessoal da FUVEST cobrava um pouco menos de físico-química e um pouco mais de química geral. Então cobrava um pouco mais de propriedades dos materiais, né? Dessa vez cobrou menos. Você vê que não cobrou nada aqui sobre separação de misturas. Normalmente eles cobravam alguma coisa mais sobre atomística, eles não cobraram esse ano. Então cobrou duas questõezinhas aí de eletroquímica, uma questão de pilha e uma questão de eletrólise muito parecida com a questão que foi cobrada na Unesp, só que eles já fizeram uma relação com a termoquímica, cobraram, então vamos dizer assim, duas questões de termoquímica, além dessa questão que está relacionada com a eletrólise, uma questão de energia de ligação. Energia de ligação é difícil até de você achar questão para fazer prova, então aí os meus futuros alunos aí de segundo e terceiro ano de ensino médio podem ter certeza que essa questão aqui vai estar em alguma prova nossa. Uma questão bem legal de equilíbrio, aquela da hemoglobina, uma questãozinha só de orgânica, mas de novo siga o modelo, como a gente sempre disse, né? Eles colocam lá uma questãozinha de siga o modelo, uma questão de química do cotidiano, aquela do fermento, e uma questão bem parecida com a questão da Unicamp lá sobre a ideia da urina no muro, né? Só que dessa vez, ao invés de urina no muro, era água no vidro, mas o esquema de resolver era o mesmo, né? Uma questão muito tranquila de pH, né? Que é a primeira questão que a gente vai resolver já, e uma questão sobre balanceamento de equação química, né? De reação em etapas, também muito legal, associada a pH. Então você vê que é uma prova muito interessante, muito legal de se fazer, né? E realmente vai selecionar os melhores. Vamos começar então resolvendo a prova aqui pela questão de número 69, que está dizendo o seguinte, ó, dependendo do pH do meio, os nutrientes nele existentes podem sofrer transformações químicas dificultando sua absorção pelas plantas. O quadro mostra alguma dessas transformações em função do pH do solo. E aí tem aqui, né, um quadro com bastante informação, e ele está dizendo o seguinte, ó, para que o solo possa fornecer todos os elementos citados, na tabela o seu pH deverá estar entre... E se você olhar bem, ó, o fósforo é entre 4 e 6, e depois entre 8 e 11, ele tem algum problema. O magnésio é entre 9 e 11. Aí se olhar o nitrogênio é entre 5 e 6. Se você olhar o zinco é entre 7 e 11. Então, aqui tem problema, aqui tem problema, aqui tem problema, aqui tem problema e aqui tem problema. Onde que não tem problema nenhum, você pode usar à vontade. Exatamente aqui, ó, nesse ponto, ó, entre 6 e 7. Ó, aqui não teve problema nenhum. Se o pH do solo estiver aqui, não vai ocorrer nenhuma precipitação, não vai ocorrer nenhum problema. E aí, se você olhar nas alternativas, né, a alternativa C de casa é aquela que diz lá pH entre 6 e 7. Né? E é justamente o único lugar onde você não tem nenhum tipo de problema no solo, beleza? Uma questão aí tranquila, mais de observação de tabela, tal, questão bem fácil, só para que você pudesse começar a prova de química aí com o pé direito, beleza? Espero que vocês tenham acertado. A segunda questão é uma questão também bem interessante, ó. Em ambientes naturais e na presença de água e gás oxigênio, a pirita, um mineral composto principalmente por disulfeto de ferro, ó, disulfeto de ferro,
o sulfeto de ferro 2, sofre processos de intemperismo, o que envolve transformações químicas que acontecem ao longo do tempo. Um desses processos pode ser descrito pelas seguintes transformações sucessivas, estão as transformações sucessivas aqui, que acontecem ao longo do tempo. E beleza, considerando a equação química que representa a transformação global. Pessoal, o que é transformação global? É você pegar essas semi-reações e somar. Como que a gente faz essa soma? Você tem que tomar cuidado só com o seguinte: se tiver em lados opostos iguais, você corta, se estiver do mesmo lado, você soma. Então ele vai pedir a razão entre de sulfeto de ferro e oxigênio e o pH do solo. Bom, vamos lá então. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai tentar cancelar as coisas aqui. Vamos ver quem está igual em lados opostos, né? Vamos lá. O Fe2+ aqui, ó. 2Fe2+ aqui, 2Fe2+ aqui já cancelamos. 2Fe3+ aqui com 2Fe3+ aqui já cancelamos. Que dava para cancelar mesmo é só. Agora a gente vai só descontar, né? Porque em lados opostos tem coisas iguais. Aqui eu tenho uma água, aqui eu tenho duas, eu vou cortar, vai ficar uma só. Aqui eu tenho 2H+, aqui eu tenho 4, vão ficar 2H+. Você já pode responder a segunda parte da questão, né? Vai sobrar 8H+ lá do outro lado, com 4SO4, então vai formar ácido sulfúrico, pH do meio vai diminuir, e aí não dá pra gente fazer mais nada. Vamos agora somar então o que sobrou. Lembra, a setinha vai ficar lá no mesmo lugar, só para você não confundir as coisas, tudo bem? Vamos lá, 2FeS2, ó, 2FeS2 mais. Aí você tem 7O2 com meio O2, né? Então é como se tivesse 14 sobre 2 mais 1 sobre 2. Então aqui você tem 15 sobre 2 O2. E aqui você tem 6 com uma água, você tem 7 águas. Tudo bem? Aqui, ó, o tantão de água que você tem. Beleza? Você tem então 15 com 7, você tem 22 oxigênios desse lado. Aqui você tem esse 2FeOH3 mais 4 SO4 2- mais 6 com 2, 8H+. Tá tudo bonitinho, tudo certinho, bem balanceadinho, legal, maravilha, essa é a reação. Olha a proporção que você tem, 2 para 15 sobre 2, né? Como que a gente ajeita isso aí? Vamos multiplicar por 2 dos dois lados, né? Multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui, você cortou aqui, então você vai ter 4 para 15, né? A proporção é 4FeS2 para 15 O2. E aí você vai procurar, tá na alternativa D, de dado, né? Por quê? Por que tem que ser a D e não a E? Porque o pH vai alterar, né? O pH vai diminuir. Então você pode colocar aqui, ó, que o pH do solo ele diminui também. Beleza? Pessoal, então essas eram as duas primeiras questões, né? E aí a gente vai fazer agora as próximas questões, tá? A questão de número 71 e a questão de número 72, beleza? Aguenta um pouquinho aí. Pessoal, vamos lá. A questão de número 71, ele tá te dando uma tabela com algumas interações entre metais e soluções dos próprios metais e dos outros metais. Então, olha lá, chumbo com chumbo não reage, chumbo com zinco não reage, estou dizendo sempre pelo metal, tudo bem? Chumbo com ferro não reage. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o chumbo, ele é o metal menos reativo de todos. Tá? Ele é o metal menos, porque ele é o que menos reage. Agora, olha lá o zinco. Reage com chumbo, evidentemente não vai reagir com o próprio zinco, e reage com o ferro. Então, o zinco, ele é o mais reativo de todos. E quem está aqui no meio, ele é o ferro. Então, o mais reativo é o zinco, o menos reativo é o chumbo. Ou seja, o que tem maior tendência de sofrer uma oxidação é o metal zinco. Tudo bem? E o que tem menos tendência a sofrer oxidação nesta nossa filazinha aqui é o chumbo, né? E se você lembra das aulas de eletroquímica, né? 12 alunos zoaram Felipe, Fernando, qualquer coisa hoje. Ó, zoaram, é o primeiro que vem, né? É o mais reativo desses todos que eu falei aí, tudo bem? Então, o que o exercício falava agora? Que ele vai montar pilhas com cobre, que é metal nobre, e zinco, cobre e ferro.
cobre e chumbo. E ele te dá 3 potenciais. Ele te dá o potencial aqui de 0,44, dá o potencial de 0,75 e dá o potencial de 1,07. Pessoal, se o que vai sofrer redução, que é o cobre, eu estou mantendo, é evidente que quem for mais reativo é o que tem maior tendência a oxidar, é o que vai dar a maior diferença de potencial. Porque se o cara tem muita tendência a oxidar, ele tem pouca tendência a reduzir, né? Então, se você pegar lá pela formulinha, né, que eu não gosto de usar a fórmula, mas enfim, se você pegar pela fórmula, é o potencial do que tem maior tendência a reduzir menos o potencial do que tem menor tendência a reduzir, né? Então, se o zinco é o que tem menor tendência a reduzir aqui, a diferença de potencial entre ele e o cobre vai ser a maior. Então você não precisa nem pensar muito, né? Esse aqui é o potencial com o metal zinco. Evidente que o ferro, né, como ele está intermediário aqui, ele vai ter que estar intermediário aqui também, né? E o chumbo, que é o que tem menor potencial, é o que vai dar menor DDP. Então aí você tem aqui o chumbo. E qual é a alternativa que mostra isso, né? O chumbo com 0,44, o zinco com 0,7 e o ferro com 0,75 é a alternativa A. Tudo bem? Alternativa A, beleza? Tranquilo? Se era mais de no visual mesmo, você já conseguia resolver. Vamos lá para o exercício 72, ó. Esse é muito bacana também para trabalhar estequiometria, né? Então, uma aula experimental, 2 grupos de alunos, G1 e G2, utilizaram 2 experimentos diferentes para estudar a velocidade da reação. Blá, blá. O grupo G1 acompanhou a transformação ao longo do tempo realizada em um sistema aberto, determinando a variação de massa desse sistema. E o grupo G2 acompanhou essa reação ao longo do tempo, só que determinando o volume de CO2 recolhido. Eles estavam tratando carbonato de cálcio com ácido clorídrico em excesso. Então vamos trabalhar aqui, ó, carbonato de cálcio, né? É o nosso famoso KCO3 mais HCl. Tudo bem? Aqui eu vou precisar de 2 HCl. Tá? Como é que funcionou aqui o esquema? Você vai ter a formação do cloreto de cálcio, né, o CaCl2, formação de água e formação de CO2. Tá? Então a gente está analisando o CO2 em função de carbonato de cálcio. A equação está balanceada, você tem aqui uma relação de 1 mol para 1 mol. Né? Então a cada 1 mol de carbonato de cálcio que você consome, você vai formar 1 mol lá de CO2. Ele deu as informações aqui, uma tabelinha, né? Então, tempo decorrido de 0 a 60, de 0 a 180 e de 0 a 240. E deu os volumes aqui, né? Ele quer saber, né, comparando os 2 experimentos, os volumes de CO2 em litros recolhidos pelo grupo G2 após 60, 180 e 240 segundos devem ter sido respectivamente. Então vamos lá, olha as informações que ele deu. A massa molar do CO2 e o volume molar. Então, olha o que acontece, né, com essas informações. Quando você tiver 44 gramas de CO2, você tem, evidentemente, aí 24 litros de CO2, porque eles são relacionados, né? 44 gramas por mol, 24 litros por mol. E olha só que legal. O grupo 1 teve uma diminuição de massa do sistema, evidente porque o CO2 estava indo embora. Então essa diferença aí de 110 para 109,38, 109,12, 108,9, justamente o CO2 que está indo embora. Então se você tem a massa do CO2, você pode relacionar com o volume. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, no intervalo de tempo T igual a 60 segundos, né? A diferença de massa foi de 0,62. 0,62 gramas. A gente vai descobrir qual foi o volume formado. De 0 a 180 segundos, a diferença de massa foi 12, vai dar 0,88, né? 0,88 gramas. Você vai ter um Y aqui de volume de CO2 formado. E aqui vai dar 1,1, né? Com 240 segundos. 1,1 gramas e você vai ter Z volume de CO2 formado. E aí é só você fazer o cálculo aí, né, as proporcionalidades, né? A gente pode, inclusive, dar uma economizada nos cálculos, ó. Vamos calcular esse nosso X aqui, né? Diagonal que dá pela que não dá. Então vai ser 24 vezes 0,62
dividido por 44. 24 com 44 você corta, dá 12 e 22. Você corta de novo, dá 6 e 11. Então você vai ter 6 vezes 0,62, né? Então 0,62 vezes 6, isso aqui vai dar 12, 36, 37, vai dar 3,72. 3,72 dividido por 11, né? Então vamos colocar aqui já acertar. Aí você põe 0, aqui vai dar 3, pronto, 0,3. Você já vai ver que vai dar 0,34 aqui, né? Aproximadamente, ó, 0,34. A gente tá arredondando aqui as coisas. Você já descartou a alternativa C e D, né? Ó, já descartou a alternativa A, B e E. Sobrou só C e D. Então, com certeza, aqui vai dar 0,48, não precisa nem fazer. Agora, você precisa ver o último, né? 1,1. Vamos calcular o Z aqui, ó. Z é igual a diagonal que dá lá, que é 24. Vezes 1,1 dividido por 44, né? 24 com 44 a gente já sabe que dá 6 sobre 11, né? E aí se você fizer 11 com 0,6 aqui, desculpa, 11 com 1,1, dá para você relacionar, né? Então você corta aqui, vai ficar 0,1. 0,1 vezes 6 dá 0,6, e aí você tem a alternativa C de casa, né? Aqui vai dar 0,6 litros, e aí você tem a alternativa C de casa para resolver esse exercício. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vamos aqui na sequência direto para o exercício 73, né, que ele é um exercício que também vai falar um pouquinho sobre estequiometria, só que ele é um exercício aí bem interessante mesmo, né? Ele é um exercício que você tem que pensar bastante aí para resolver, fala um pouco sobre excesso, cobra alguns conceitos da termoquímica, né? Então tem bastante coisa interessante nesse exercício. Olha lá. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, 50 litros de gás propano e 250 litros de ar foram colocados em um reator, o qual foi fornecida energia apenas suficiente para iniciar a reação de combustão. Após algum tempo, não mais se observou liberação de calor, o que indicou que a reação havia se encerrado. Com base nas informações experimentais, três afirmações foram feitas. Então vamos lá. Pessoal, o que você tem aqui no exercício de número 73, né? Você tem lá o propano, C3H8, mais O2, formando CO2 mais água. Essa aqui eu vou fazer a reação de combustão completa, tudo bem? 6 com 4, 10, aqui vai dar 5O2, beleza? Olha só, se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator? Vamos então fazer aqui a equação de combustão incompleta, 3C3H8, mais O2, formando CO mais H2O. Né? A quantidade de CO e H2O não muda, né? O que vai mudar é sempre a quantidade de oxigênio, 4 com 3, 7. Aqui a gente vai ter 7,5 de O2. Então, para cada 1 mol de C3H8, você vai ter 3,5 mol de O2. E olha só, ele colocou 50, e você sabe que mol a gente pode considerar, né, as proporções volumétricas, né? Você pode dizer que cada 1 litro desse, você forma 3,5 litro desse. Agora, se eu tivesse 50 litros de propano, né? Olha só que interessante, ele falou 250 litros de ar, mas olha o note e a dot dele aqui. Composição aproximada do ar em volume, 80% de N2 e 20% de O2. Então, daqueles 250, só 20% é O2. Então, são 50 litros, né? Porque 10% é 25, 20% é 50. Olha só que interessante, galera. O que acontece aqui? Você percebe claramente que o propano está em excesso. Então, se eu fizer a combustão incompleta, né, quando acabar o oxigênio, ainda vai ter propano. Então, essa afirmativa aqui, ó, ela é verdadeira. Então, a 1 está correta. A 1 é verdade, beleza? 2. Para que todo o propano reagisse, considerando a combustão completa, vamos olhar para cá agora. Ó. Agora não é 1 para 3,5, tá? É 1 litro para 5 litros, mas o resto fica igual, né? 50 litros aqui, 50 litros aqui. Seria necessário no mínimo 750 litros de ar. Vamos fazer a conta. Ó, o que acontece? Lembra, o oxigênio é o limitante? Eu tenho 50 litros de oxigênio aqui. Para reagir com todo o propano, eu precisava ter 50 vezes 5, né? Porque ó, aqui eu tenho 50 vezes 1. Eu preciso ter 50, então não podia ter 50 aqui. Eu deveria ter 50 vezes 5, eu deveria ter 250 litros de oxigênio. Só que o oxigênio é 20% do ar, né? Quanto que eu precisaria ter de ar no total aqui, ó? Vamos calcular aqui rapidinho, ó. 250 vezes 100
dividido por 20, ó, corta aqui dá 5. 5 vezes 250 dá 1.250 litros de ar. Então, a afirmativa 2, ela tá errada, ela é falsa, beleza? Tudo bem? Porque eu ia precisar de 1.250 litros de ar para poder ter 250 litros de O2, para poder reagir com esses 50 litros de propano. Então a 2 é falsa. E na 3 está dizendo assim, é provável que nessa combustão tenha se formado fuligem. Pessoal, o que acontece? À medida, como o oxigênio é o limitante, à medida que ele vai diminuindo, né, você vai reduzindo, ó, CO2, CO, e você vai acabar formando, sem dúvidas nenhuma, um pouquinho de carbono fuligem aqui, um pouquinho de carbono. Então a afirmação 3 também está correta, tá bom? Porque vai ser inevitável você formar, porque afinal de contas é ele quem está limitando a reação. Então vai chegar uma hora que você vai ter pouco oxigênio, e aí você vai formar fuligem, tudo bem? Então aqui a alternativa correta é a letra D, alternativa afirmação 1 e 3, beleza? A correta. O exercício 74, ele é um exercício muito interessante, né? Ele fala basicamente lá sobre o exercício do vidro, né? Sobre a interação que tem entre água e as outras substâncias. Então ele diz que ele vai grudar no vidro isso aqui, ó, Cl, Si, R, aí aqui em cima tem CH3, e aqui embaixo tem CH3. Ele dá várias opções, olha lá. Na letra A, olha como termina a letra A. Termina com OH. Isso aqui interage com água, não pode ser. Olha a letra B como termina. NH2. Também interage com água, não pode ser. A letra C termina com CH3, mas tem uma pegadinha, ó. Termina com CH3, mas antes do CH3 tem isso aqui, ó. CHOH. Um monte ainda, né? Esse OH interage com a água sem chance. Na letra D, ó como ele termina, OH, também interage com a água sem chance. Qual é o único aí que não vai ter interação com a água? É a letra E, de escola, porque ele termina com CH3, tem CH2 no meio, então não tem nada que vai interagir com a água, né? Não tem nada que vai fazer essa ponte de hidrogênio com a água, portanto aqui a alternativa é... Alternativa E de escola, beleza? Tranquilo? Agora a gente vai lá para os exercícios, para o exercício de termoquímica, o exercício de número 75. Esse também é um exercício bem interessante, né? Ele vai falar sobre energia de ligação, né? Não é um exercício difícil, né? Quem teve aula de energia de ligação, a gente já tem bastante aula disso aqui no canal, né? O curso de termoquímica aqui no nosso canal já foi terminado, né? Então você tem várias aulas aí no bloco 2 que você pode acessar e dar uma olhada. O que acontece nesse exercício aqui? Ele te dá uma tabela e ele está falando sobre a reação que tem, né? Sobre essas duas reações aqui, ó, H2 mais F2 formando 2HF, e aqui H2 mais Cl2 formando 2HCl, né? E ele faz algumas afirmações sobre essas reações com base nas energias, nas entalpias de ligação. Pessoal, vamos lá. O que acontece? A gente sabe que para quebrar a reação sinalzinho positivo, para formar sinalzinho negativo. Para quebrar, você precisa dar energia, para formar ele vai liberar energia. Então a conta que der aqui você faz mais, a conta que der aqui você faz menos. Qual que é a energia para quebrar o H2 aqui? Ó? É 435 e aqui para quebrar o F2 é 160, né? Então você tem aqui um total de 595 positivo. E aqui o HF é 570, né? Só que você tem isso duas vezes. Então você vai ter aqui o que? 1140. Então o resultado disso aqui é mais que 595 menos 1140. Isso aqui vai dar menos 545. Então aí uma reação exotérmica, beleza? Liberou 545, que unidade que está aqui? Quilojoule, beleza? Olha para o exercício 2, né, para a parte 2 aqui. Que mesma coisa, ó, 435 e aqui eu vou ter 245, tá? Essa soma aqui vai dar 680 positivo. E aqui a gente vai ter 430, só que é 430 vezes 2, então você vai ter 860 negativo. Isso aqui, essa conta vai dar menos 180 quilojoules. Então as duas são exotérmicas, tá? Aí vamos para as alternativas. Letra A. A formação de HF é a reação que libera mais energia? Verdade, ó, já foi direto aqui, né? Então primeiro aqui, ó, a alternativa A é a correta.
Ambas as reações são endotérmicas? Não. Apenas a reação da HCl é endotérmica? Não. Ambas têm o mesmo valor de ΔH? Não. E apenas a formação do HCl é exotérmica? Não. As duas são, então, alternativa A correta mesmo. No exercício 76, ele fala de pilha, e aí ele fala de eletrólise, e ele junta com termoquímica. Pô, o exercício é bem bacana mesmo pra gente resolver, tá bom? Então vamos lá. Ele está dizendo assim: células ou combustíveis são opções viáveis para gerar energia elétrica para motores e outros dispositivos. O esquema representa uma dessas células e as transformações que nela ocorrem. Tá, aqui está a equação geral, H2 mais meio de O2, formando H2O. E ele está dizendo assim, ó, a corrente elétrica I em ampere, que é coulomb por segundo, gerada por uma célula combustível que opera por 10 minutos e libera 4,8 kJ de energia durante esse período de tempo é. Então vamos lá, o que ele está querendo saber aqui, né? Então ele vai ter que pegar lá qual é a reação que está envolvendo elétrons, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, a semi-reação lá do H2, né? Se transformando em 2H mais 2 elétrons, né? Ele deu aqui o ΔH, que é menos 240 kJ por mol de H2. Então, se você tem, 240 kJ para cada 2 gramas de H2, né? Se você tiver 4,8 kJ de energia, qual vai ser a massa de H2 que vai estar envolvida aqui? Então a gente vai ter que calcular primeiro a massa de H2 envolvida. Então você tem 4,8, eu já vou colocar aqui direto, tá? 480 vezes 10 a menos 2, né? Tudo bem? Vezes 2 dividido por 240. Dividido por 240. Você corta isso com isso, sobra 2. 2 vezes 2, 4. Então aqui você vai ter 4 vezes 10 elevado a menos 2 gramas do hidrogênio. E nessa reação, gente, o que acontece aqui? Para cada 1 mol de H2, você tem 2 mol de elétron. Ou seja, para cada 2 gramas de H2, você tem 2 vezes 96.500 coulombs, que foi a informação que ele deu aí. Agora a gente vai ver para essa massa, que é 4 vezes 10 a menos 2 gramas, qual é a quantidade de energia, qual é o que, né? Qual é a quantidade em coulomb que a gente tem. Então vamos lá, o nosso X aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 2 vezes 96.500. Vezes 2 dividido por 2. A gente corta isso com isso. Esse 10 a menos 2 corta com esses dois zeros aqui, né? Então você vai ter 4 vezes 965, né? 965 vezes 4. Isso aqui dá 0, vai 2. Aqui vai dar 4 vezes 6 vai dar 24. 24 com 2, 26. 36, 38. Então isso aqui dá 3.860. Então esse nosso X aqui dá 3.860 coulomb, né? 3.860 coulomb, esse é o nosso Q, tá? Então você sabe que a intensidade de corrente é a carga dividido pelo tempo, né? Então a intensidade de corrente aqui é os nossos 3.860 dividido pelo tempo, que foram 10 minutos, né? São 600 segundos. Então você vai ter 386 dividido por 60, ó, 386 dividido por 60. Isso aqui vai dar 6, né? 6 dá 360, sobra 26, põe o zero aqui, a vírgula, então vai dar 6, alguma coisa, que no caso aqui é 6,43, então essa é a nossa intensidade de corrente, 6,43 ampere, né? E alternativa B de bola, olha lá, alternativa B de bola. Tudo bem? Bem tranquilo também, evidente, tem que pensar bastante, né? Você tem que primeiro fazer lá a relação, descobrir a massa de hidrogênio. Com a massa de hidrogênio você descobre a carga. Com a carga e o tempo você descobre a intensidade da corrente, beleza? Pessoal, os últimos exercícios aqui, né? O exercício de número 77 é aquele exercício que falava sobre a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Tá, um exercício bem interessante que falava um pouquinho aí sobre equilíbrio, tudo bem? Dava lá a ideia da oxihemoglobina, da hemoglobina fetal e da hemoglobina do adulto, né? Mas basicamente era um exercício aí de deslocamento de equilíbrio, tá bom? Vamos lá então, vamos lendo aqui as alternativas enquanto eu apago aqui a lousa. Lendo o exercício, né? A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Esse processo, a hemoglobina transforma-se em oxihemoglobina, né? Esse é o exercício 7.7.
Então a hemoglobina vai se transformar em oxihemoglobina. Então nos fetos tem um tipo de hemoglobina diferente do adulto, que pode ser chamada de hemoglobina fetal. O transporte do oxigênio pode ser representado pelo seguinte equilíbrio: HB, que é hemoglobina, mais N de O2, vai formar, né, indo e voltando, o HbO2N. Tá? Só a galera tem um pouco de medo quando olha uma reação de equilíbrio, né? Mas não tem muito problema não. A figura mostra a porcentagem de saturação de HB por O2 em função da pressão parcial de oxigênio no sangue humano e determinando o pH em determinado pH e determinada temperatura. Porcentagem de saturação pode ser entendida como a oxihemoglobina dividido pela oxihemoglobina mais a hemoglobina vezes 100. Com base nas informações, um estudante fez as seguintes afirmações. Para uma pressão parcial de 30 mm de mercúrio, você procura 30 mm de mercúrio aí no gráfico, a hemoglobina fetal transporta mais oxigênio que a hemoglobina do adulto? É só você olhar, né, o gráfico da hemoglobina fetal, ele está acima, né, do gráfico da hemoglobina do adulto, né? Então, se ele está acima, tem uma saturação maior. Se tem uma saturação maior, a relação entre oxihemoglobina e hemoglobina é maior. Então, evidentemente, vai transportar mais hemoglobina, tudo bem? Então, a afirmação aqui, ó, ela está correta, beleza? A afirmação 2, olha, considerando o equilíbrio de transporte de oxigênio no caso de um adulto viajar do litoral para um local de grande altitude. Pessoal, quando você aumenta a altitude, você diminui a pressão. Então, é como se você diminuísse a pressão parcial do O2, tudo bem? Olha lá, a concentração de HB no sangue deverá aumentar, então vai vir para cá o equilíbrio, tudo bem? E depois de um certo tempo, né, após certo tempo, para que a concentração de oxihemoglobina seja mantida. Então, olha lá, você diminuiu aqui, lembra? Você tirou de um lado, você vai deslocar para o mesmo lado para repor isso aqui, só que aí você repõe isso aqui também. Então, você acaba aumentando a concentração de hemoglobina no sangue. A afirmação 2 aqui também está correta. E a terceira está dizendo assim, nos adultos, a concentração de hemoglobina associada a oxigênio é menor no pulmão que nos tecidos. Aí ele dá um note a dot aqui, ó. A pressão do O2 no pulmão é maior que a pressão de O2 nos tecidos. Pessoal, olha lá, se a pressão é maior, você pressionou mais aqui, ó, você pressionou mais, você está diminuindo a quantidade, está diminuindo o volume, vamos dizer assim, né? Então esse equilíbrio desloca para diminuir para o lado que tem menos gás, né? Então vai deslocar para lá. E aí o que acontece aqui? Ó, a hemoglobina associada ao oxigênio é menor. Não, ela é maior, porque você está deslocando o equilíbrio para o lado dela. Então ela vai ser maior, beleza? Porque você está pressionando, né? Aumentou a pressão do pulmão é maior, então a concentração de hemoglobina associada ao oxigênio vai ser maior também, tudo bem? Então aqui a alternativa C de casa, aí um exercício que falava de deslocamento de equilíbrio. Pessoal, aqui os dois últimos, né? O penúltimo eu vou fazer aqui direto, né? Olha só o que ele dá. Ele te dá uma estrutura, né? Uma estrutura orgânica, né? Só caiu essa questão aí de orgânica pura, né? Ó, aí beleza, tá bonitinho. Aqui um anelzinho aromático, né? Pá. Aqui você tem 2 carbonos, aqui um NH2. Depois você vem para cá, dupla OH. Olha só, que tem um aminoácido, beleza? A dopamina é um neurotransmissor importante para os processos cerebrais. Uma das etapas de sua produção no organismo humano é a descarboxilação enzimática da L-dopa, como esquematizado. Então tem uma enzima que vai fazer o quê? Vai pegar essa L-dopa, vai se transformar em dopamina mais dióxido de carbono. Ou seja, então eu vou tirar um dióxido de carbono daqui. O que é tirar um dióxido de carbono? É tirar um CO2. Então eu vou tirar um C e 2 Os. Olha só que interessante. Evidente que esse H agora ligou aqui, né? E aí eu formei uma dupla aqui, tá? Liberei o CO2. Olha quem que sobra. HO, aí tudo bem aqui, ó, OH. Aí tem aqui o anelzão aromático, bonito. O que sobrou aqui? Um carbono. O que sobrou aqui? Outro carbono. E aqui ligado no NH2. Acabou, eu tirei só esse pedaço aqui da molécula. Qual é a alternativa que tem isso aqui, gente? Aí você for olhar, a alternativa A não pode ser, a alternativa B também não, a alternativa C você podia até duvidar, mas não é também, a alternativa D continua com dupla O, só me sobrou a alternativa E,
que tem uma descarboxilação bem clássica, tá bom? Então aí a alternativa D de dado. E por último, o exercício 79, exercício aí que vai falar um pouco de química do cotidiano, ele tá falando o seguinte, ó: no preparo de certas massas culinárias, como pães, é comum adicionar-se um fermento que, dependendo da receita, pode ser o químico, composto principalmente por NaHCO3, né? Ó, o NaHCO3. Ou fermento biológico formado por leveduras. Os fermentos adicionados sob certas condições são responsáveis pela produção de dióxido de carbono, que auxilia a massa a crescer. Para explicação da produção do dióxido de carbono, as seguintes afirmações foram feitas. Número 1 aqui: tanto o fermento químico quanto o biológico reagem com os carboidratos. Não, você sabe que o fermento químico, ele vai sofrer uma decomposição, tudo bem? Então a primeira tá errada aí. O hidrogênio carbonato presente no fermento químico pode se decompor com o aquecimento, ocorrendo a formação de Na2CO3, água e dióxido de carbono. Vamos ver? Ó, 2 desse aqui, aí vai formar Na2CO3. Você concorda que sobrou 2H e o CO3? Pois é, formou H2O mais CO2, né? A afirmação 2, então, tá correta. Se a 1 tá errada e a 2 tá certa, já acabou o exercício, né? Só pode ser a letra B. Então vamos ler aqui a terceira afirmação para ver se é a letra B mesmo. As leveduras que formam o fermento biológico metabolizam os carboidratos presentes na massa culinária, produzindo, entre outras substâncias, o dióxido de carbono. Então a alternativa correta aqui é a alternativa 2. E a alternativa 3, a letra é a letra B de bola. A 4 está errada, sim. Para que ambos os fermentos produzam CO2, dióxido de carbono, é necessário que a massa culinária seja aquecida a temperaturas altas. Isso aí pode matar a levedura, tadinha dela, ela não aguenta. Por isso que quando você usa levedura, você faz fora do forno, né? Beleza? Não pode elevar muita temperatura. Pessoal, com isso então a gente finaliza aí mais uma resolução aqui no nosso site, no nosso canal, né? Esse vídeo vai lá para o bloco 4, as dicas do amigo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito uma boa FUVEST, que vocês consigam aí passar para a segunda fase. Com relação a notas de corte, etc, não dá para saber. A gente precisa conversar com bastante aluno, né, com alunos bem preparados para ver o que eles acharam da prova. Se a prova estava mais difícil que a do ano passado, então, se a galera for um pouco pior, as notas de corte tendem a diminuir. Se a galera se preparou mais, que é o que normalmente acontece, fez uma prova melhor, apesar do nível de dificuldade estar alto, a nota de corte tende a aumentar. Eu só espero que você tenha feito o teu melhor, que você tenha ido aí estudado durante todo o ano. Se você precisar de qualquer coisa aqui do nosso canal, você manda um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Você pode acessar o nosso site, você pode acessar o nosso canal. Você é sempre muito bem-vindo aqui. E a gente finaliza aí basicamente a resolução das primeiras fases dos grandes vestibulares com a FUVEST, imagino eu que com chave de ouro. Eu espero que você tenha gostado do fundo do meu coração e o que eu tenho a dizer é beijo, tchau!